98 Tons. O secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, já aproveito para dar boa noite ao secretário e só destacar que Minas Gerais passa a ter novas regras para o transporte fretado de passageiros. Assunto importante, fiquem atentos, portanto. Entre as mudanças está o fim da obrigatoriedade da lista de passageiros. Os novos parâmetros foram criados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Para dar detalhes sobre esses assuntos aqui, a gente conversa agora com o secretário Fernando Marcato. Secretário, mais uma vez, boa noite. O que muda nas regras do transporte fretado no Estado com a publicação desse decreto? Boa noite, é um prazer estar aqui e poder falar desse que é um tema tão importante aí para todos que utilizam o transporte rodoviário, né? Nós tivemos duas grandes mudanças, mas na verdade que foram as mais repercutidas, mas nós tivemos outras mudanças também bastante importantes que têm o objetivo de melhorar a vida e a experiência do usuário, né, com o transporte. Então, duas mudanças de natureza operacional com relação à nossa fiscalização. Uma delas é, como você comentou, a extinção da obrigação de que as empresas de ônibus fretado, né, elas precisavam antes apresentar a lista de passageiros 12 horas antes da partida, tá? Qual que era a consequência prática disso? Caso você decidisse viajar em cima da hora, digamos que um grupo de amigos fechou uma viagem lá para Capitólio, né? Vão lá em Furnas, passear um pouquinho e tal. E aí você estava com muito trabalho, mas você conseguiu se liberar de última hora. Você não poderia entrar no grupo, porque a lista já estava fechada. Você tinha perdido o bonde, né? E os nossos estudos indicam que entre 10% e 20% dos passageiros tomam essa decisão nas últimas 12 horas antes de viajar. Quantos de nós já não fizemos isso? Né? Uma vida corrida, atribulada. Então, isso representava uma queda de receita para as empresas, de um lado, mas o mais importante era um pior serviço para nós usuários, porque eu não poderia tomar a decisão em cima da hora. Então, o que a gente fez? A gente não extinguiu a lista continua, mas ela tem que ser informada no momento da partida digitalmente. Hoje, tudo digital. Então, antes, inclusive, você tinha que fazer um protocolo no DR, quer dizer, era uma burocracia, era uma legislação do século passado, né? Então, agora, o que acontece? Você fecha a lista e, antes do motorista dar a partida, isso é enviado por e-mail para o DR. Então, essa foi a primeira grande mudança aí de desburocratização e facilitação da vida do usuário. E a segunda grande mudança é o fim do que o pessoal chamava de circuito fechado. Everton, não sei se você sabe, mas se você fretasse esse mesmo ônibus para ir para Capitólio, tá? Passar um fim de semana, só que você tinha 2 dias a mais de férias, o pessoal da rádio tinha te liberado, e você conheceu uma namorada lá em Capitólio, você quis ficar mais 2 dias com ela, você não podia voltar. Você tinha que voltar, você não podia ficar. Por quê? Porque a empresa de ônibus, ela tinha que voltar com as mesmas pessoas que ela foi. Então, você imagina que para o usuário, lógico, o usuário no final não ia embarcar, ele ia acabar ficando em um Capitólio, mas a empresa de ônibus, ela gerava uma burocracia para ela e um risco para ela que fazia, inclusive, com que ela aumentasse preços. Ela falou, olha, eu vou correr o risco de tomar uma multa, então eu vou colocar um preço mais alto. Então, essa foi uma segunda mudança. Encerrou essa questão do circuito fechado. Marcato, Paulo Leite, você falou aí das empresas de frete, do transporte fretado, mas esse decreto também vai atingir aos aplicativos, ou facilitar
o uso dos aplicativos. Primeiro, o registro de que, até que enfim, alguém tem coragem para enfrentar monopólio de empresa de ônibus que nunca foi enfrentado por ninguém. Qual é o efeito que desse decreto do governo tem no funcionamento dos aplicativos que oferecem transporte de passageiros? Olha, o aplicativo, ele nada mais é do que uma ferramenta adicional ao fretado, né? Então, vamos imaginar, uma empresa de turismo também faz ônibus fretado, né? E você pode contratar o fretado. O que o aplicativo facilita? Ele facilita a encontrar os demais companheiros, né? As demais pessoas que vão fretar aquele ônibus, né? Então, é um fretamento colaborativo que o pessoal chama. Como que o decreto facilita os aplicativos? De um lado, ele facilita em função das 12 horas, né? Então, quer dizer, você consegue fazer o fechamento do frete, né? Daquela viagem em 12 horas, não precisa ser 12 horas antes. Você pode fechar a viagem em cima da hora. Mas, de novo, você vê, isso não é um benefício exclusivo para o aplicativo. É lógico que o aplicativo é o que está mais na moda. O pessoal diz, isso é para os aplicativos. Não é só, o aplicativo é mais uma tecnologia, mas é um mercado de quase 500 milhões de reais por ano em Minas Gerais. Mas vamos dizer, isso facilita o aplicativo, sem dúvida. E o circuito fechado também. Por que o pessoal diz que facilita o aplicativo? Porque como o aplicativo está investindo pesado nesse mercado, né, e está ganhando uma parcela relevante do mercado, porque o serviço está sendo prestado adequadamente, está facilitando a vida da pessoa, o pessoal diz que facilita, que foi feito para o aplicativo. Não é isso. Ele facilita a vida do fretado. São 1.800 empresas com mais de 8 mil carros que nós estamos facilitando. Entende? Então, secretário, desculpa, só porque é uma dúvida, aqui é o Lucas Ragazzi falando. Boa noite, primeiramente. Boa noite, Lucas. Muito se fala, depois do decreto, eu conversei com algumas pessoas não só das empresas, mas da ANTT também, da agência reguladora, que essa questão do envio do nome dos passageiros 12 horas antes seria para facilitar uma suposta, né, a fiscalização nas estradas, para tentar evitar aí ônibus superlotados acima do permitido. De alguma forma, você acha que esse decreto pode facilitar que esses ônibus, já que eles não precisam mais enviar essa lista de passageiros 12 horas, pode facilitar para que algumas empresas usem esse tipo de brecha para colocar o ônibus superlotado, gente em pé para viajar? Ou você acha que a fiscalização ela já vai suportar essa nova facilidade, né, que as empresas vão ter para fornecer seus serviços? Olha, Lucas, na verdade, o que se alegava, né, isso é uma discussão que a gente, logicamente, esse decreto não foi feito de uma hora para outra, é alguma coisa que a gente vem discutindo, inclusive, com a nossa equipe de fiscalização, né? Então, primeiro para esclarecer, as 12 horas, elas são colocadas, por vezes, menos para a questão de lotação, mas mais para a questão do que o pessoal diz assim, olha, na verdade é um transporte clandestino que está fazendo um serviço de pegar e deixar as pessoas nas estações, né? E aí eu não tenho essa lista de passageiros, em tese eu poderia trocá-la o tempo inteiro. Mas olha, o que acontece? Se eu tenho que mandar a lista para o DR no momento da partida do ônibus, né, eu fechei aquele grupo naquele momento em que eu estou saindo, né? Então, lógico, às 12 horas poderia talvez dificultar um pouquinho, mas o prejuízo que você gera para todo o setor é muito mais relevante do que essa questão técnica das 12 horas. Até porque eu costumo dizer o seguinte, que clandestino você não combate com lei. Por definição, quem é clandestino é ilegal. Então, qualquer regra que eu colocar, ele vai descumprir. O pirata é pirata. Não adianta falar, olha, agora o pirata não pode ser assim. O que a gente procura fazer? Com uma regra mais simples, quais são os dois benefícios? Uma é
Regra mais simples faz com que quem é irregular, mas que quer ficar irregular, que é sério, consiga se regularizar. Então, vamos digitalizar, vamos facilitar a vida do cara que quer pagar imposto, né, e que quer ser regular. E a outra coisa é que a minha fiscalização, que já é, enfim, sempre falta, né? Minas Gerais a gente esquece, mas é o 4º maior estado do país, a maior malha rodoviária do país, 26 mil quilômetros. Então, assim, por mais eficiente que a gente seja, sempre vai faltar gente, né? Fiscalização é sempre uma coisa difícil. Então, se eu tenho que ficar controlando, além de controlar o que é mais importante, que é regularidade, registro, o cara está registrado no DR, e segurança, item de segurança, né? Pneu está em ordem, freio está em ordem, enfim, o ônibus está em ordem, o cara tem que ficar fiscalizando outras coisas. E aí isso gera uma burocracia e uma dificuldade adicional para os nossos fiscais também, e aí você prejudica a fiscalização. Então, é um pouco esse discurso das 12 horas, eu acho que é muito mais o pessoal estar acostumado com isso do que propriamente um problema, um grande problema. Secretário, Rodrigo Carneiro falando, boa noite. Primeiro, acho que a gente está falando de uma iniciativa que vem presentear o livre mercado, a facilidade que as pessoas terão de, primeiro, se colocar no mercado como empresa e os próprios passageiros que serão beneficiados com a melhoria da qualidade de serviço oferecido. Assim foi como na entrada do Uber, quando a gente teve aquela polêmica dele não ser, ele era ilegal e estava buscando uma regulamentação, mas naturalmente você viu também uma iniciativa por parte dos taxistas de melhorar a qualidade de serviço deles e com isso ganha-se todos, ganha-se os passageiros tendo tarifas mais adequadas e a qualidade e a segurança também. E essa vinda agora desse novo decreto, você acredita que assim como ocorreu de qualificar o serviço e das pessoas conseguirem ter aí mais um tipo de mobilidade com a entrada dos aplicativos de particulares, de carros tradicionais, né, tipo do Uber e outros por aí. Você acredita que isso vai ocorrer também na parte de transporte público de passageiros para ônibus? A gente tem uma malha viária gigantesca em Minas Gerais, como o senhor disse. A gente tem também um problema muito grande das estradas. A gente viu há pouco um acidente com o ilegal, um ônibus vindo de Alagoas, onde teve uma fatalidade próxima a João Molevade, Paulo. Na Ponte Torta, onde o caminhão caiu outra vez. Né? E aí a gente vê e a gente discute muito isso. Poxa, mas a pessoa também ela se põe o risco de pegar também um clandestino e, ao mesmo tempo, por que está pegando clandestino? Porque o preço, às vezes, era abusivo, a pessoa está buscando aí uma forma dela poder se deslocar dentro do seu orçamento. Com esse decreto, eu acredito que será beneficiado também a questão dos valores e assim como também da qualidade. Eu estou certo nessa minha análise? É um sonho ou é isso mesmo que vocês estão esperando? É um sonho que vira realidade. Você tá muito certo. Né? Vamos dizer, qualquer mudança e todas as mudanças que a gente vem fazendo na questão do transporte, esse é o objetivo final, né? Eu acho que você tem muita razão ao dizer que, ao tornar o sistema de fretamento mais simples e mais racional, você vai vai fazer um filtro natural, porque os bons fretadores vão se sobressair, e aí vai empurrar a turma do clandestino para onde eles têm que ir, que é para fora do sistema. Tá? Porque se eu consigo cobrar, né, um preço melhor, estando regularizado, eu como fretador, eu empurro para fora o clandestino. Né? A concorrência, nesse caso, ela é soberana. Tá? Então, quem sai beneficiado, sem dúvida, é o usuário. E numa outra dimensão, olhando de uma maneira macro, né, quando você consegue com que a concorrência, a livre iniciativa possa gerar mais benefício, isso gera um círculo virtuoso em todo o setor de mobilidade. Né? Então, ainda que não sejam, por exemplo, o que a gente está falando é mais o transporte intermunicipal, mas o transporte metropolitano ou transporte urbano, né, ele acaba sendo induzido a adotar melhores práticas, porque ele está vendo que o intermunicipal, muitas vezes as empresas operam nos dois sistemas, vai gerando incentivo.
né? Então, isso gera também um ecossistema bacana de qualidade. Então, eu acho que a sua não é um sonho, acho que já é uma realidade e é uma análise muito precisa, né? Acho que essa é a visão que o governo tem também. Secretário, estamos recebendo aqui inúmeras mensagens de pessoas que trabalham com vans. E eu separei algumas perguntas que foram, basicamente, chegaram tratando do mesmo tema. E vou ler a do Hamilton Saliba, que é de Divinópolis, e está perguntando aqui. Ele trabalha com vans em Divinópolis. Ele quer saber do secretário se um veículo cadastrado no nome dele terá que continuar sendo cadastrado no nome dele ou somente com CNPJ. Eu, sinceramente, não consegui obter dele uma resposta de qual que é a diferença entre ser cadastrado no CNPJ ou no CPF, mas ele pergunta isso, e outros motoristas de vans perguntaram a mesma coisa. Não sei nem se o tema é um tema para ser discutido aqui, mas já que chegou para atender a nossa audiência, e se o senhor puder responder, seria interessante. O que a gente precisa ter em mente, né, é que os requisitos de, vamos dizer, cadastro, ou seja, que a pessoa tem que estar regular, o ônibus tem que estar regular, a van tem que estar regular, tem que atender a uma série de critérios, inclusive a gente incluiu a obrigatoriedade de você ter o DPVAT, né, o seguro, pelo menos para cada pessoa, isso se mantém, né? Então, assim, o cadastro é a forma que o governo tem de dizer, você é regular, você atende às regras. Uma vez que você atendeu a essas regras, né, aí você pode operar com liberdade. Mas esse é o mínimo que a gente precisa ter, que é igual o registro de um automóvel no Detran, vamos dizer assim. Muito bem. Paulo Leite. Secretário, hoje a gente tem uma outra questão, que é a questão do embarque dos transportes fretados. Nós temos os transportes fretados, alguns deles fazem embarques em pontos que são, às vezes, preocupantes para o fluxo dos veículos da cidade, às vezes em locais onde há insegurança para quem embarca. Isso também é discutido pela Secretaria. A Secretaria também pensa em discutir, criar pontos de embarque e desembarque que garantam tanto a proteção ao trânsito quanto a segurança do passageiro? Olha, essa pergunta ela é fundamental e ela, vamos dizer, é o segundo passo aqui que a gente está tratando. O terminal rodoviário, a gente está avaliando, inclusive o nosso objetivo é conceder o terminal rodoviário, né, o famoso TERGIP aí, a rodoviária, né, em Belo Horizonte, e a gente está vendo a melhor forma de acolher o transporte fretado, porque essa é uma pauta, inclusive, antiga do turismo, né, do setor de turismo também. Também vamos conversar com Confins, né, com o aeroporto, então, e também com os demais terminais. Então, essa é uma questão que a gente está avaliando, ela demanda aí alguns estudos que estão em andamento, mas, sem dúvida, esse é um ponto que está no nosso radar e que a gente tem também a necessidade de interlocução muito grande com as prefeituras, né, para apoiar as prefeituras a conseguir reservar espaços e exigir dos ônibus, né, que não parem em local proibido, né? Então, esse também é um problema de trânsito, ele não pode parar em lugar proibido e fazer embarque e desembarque em lugar proibido. Ô, secretário, agora mais de curiosidade, você acha que existe força nas empresas tradicionais aí, nesse grande grupo que já domina o mercado há muito tempo e que com certeza pode se sentir um pouco ameaçado com esse decreto que vai abrir tanto o mercado? Existe algum risco de uma ação na justiça conseguir travar tudo? Algum risco de Brasília, alguém tentar atrapalhar um pouco esse decreto? Olha, a competência para transporte intermunicipal é estadual, né? Então, a não ser que você mude a Constituição, a nossa visão é que essa é competência nossa. O governo federal ou o Congresso podem interferir no transporte interestadual. Esse é a NTT que vai definir. Então, quanto a isso, não. Do ponto de vista da justiça, felizmente, qualquer pessoa pode entrar com um processo, com um pedido de revogação do decreto, enfim, isso é da democracia, né? A gente está muito tranquilo, o decreto está amparado pelo parecer da nossa Advocacia Geral
do Estado, né? Foram feitas todas as análises necessárias, até porque a gente está mexendo no setor de fretado, a gente não está mexendo no setor das concessões, propriamente dita. O que a gente está fazendo é uma melhoria da regulação das concessões. Isso eu já tenho conversado com sindicatos de empresas concessionárias, a gente está procurando construir. Mas o mercado de fretado é um outro mercado. Esse é um mercado já existia, de livre concorrência. O que a gente está fazendo é simplificar. Inclusive, só para te dar uma notícia interessante, esse decreto que a gente alterou, ele já tinha sido reconhecido pelo STF como válido, ou seja, que o Estado tem a capacidade e a discricionariedade de fazer alterações que no jargão jurídico é o poder de polícia, ou seja, como é uma livre iniciativa, eu, como Estado, eu tenho só o direito de exercer poder de polícia, que é um pouco isso que vocês estão falando, eu posso parar aqui, não posso parar, segurança da pessoa, não. Esse é o meu limite. Então, o que foi a nossa alteração? Foi alteração operacional. O decreto já existia, o fretado já existia, felizmente ele vai trazer muito benefício. Mas quando você pensa juridicamente, são 2 artigos que a gente mudou. Secretário, rapidinho, porque o programa está terminando e o cara que vem depois da gente é um cara chato pra caramba, não deixa a gente estourar o horário do nosso programa. E aí eu vou fazer uma pergunta para uma resposta de bate-pronto. Como está a situação do Rodoanel, secretário? Tá bem, a gente está estruturando o projeto, já está quase na fase final aí de estruturação. E a gente espera aí no próximo mês ter boas novidades no que diz respeito a submeter esse processo aí para escrutínio público, mas a gente já vem conversando com as prefeituras, é um trabalho, um processo longo, mas a gente está muito confiante com o Rodoanel. Secretário, você sabe Muito que bem. o Rodoanel, tirando a vacina, já é meu segundo pedido para 2021, viu? A torcida é que a gente consiga ficar livre aí desse trânsito maligno aí do anel e da forma como ele vem sendo postergado aí a vida inteira, né? E se ele surgir, secretário, eu vou perder um mote meu, porque eu sempre disse que acreditava, antes do Rodoanel e da duplicação da 381 Valadares, eu acreditava primeiro em Saci Pererê, mula sem cabeça, e a Loura do Bonfim. E agora, se vier o Rodoanel, eu não vou poder usar mais esse mote com relação ao Rodoanel. A gente vai fazer uma aposta aqui público e a vacina vai vir de fretado no Rodoanel. Olha! Não faz Vai demorar, viu, secretário? Inverte a lógica. secretário. A vacina tem que vir antes. Tem que ver, isso, faz meu isso com a Deus, gente, cara. Me preocupou agora. Secretário, eu prometo que a última aqui, até não tinha muito a ver, não tem nada a ver com esse assunto, mas tem alguma novidade, já que eu citei o Hamilton Saliba, lá de Divinópolis, tem alguma novidade que chegou à mesa do secretário que envolve a parceria público-privada entre já foi Nascentes das Gerais, hoje não é mais, daquele trecho que compreende Itaúna, Divinópolis, quando é que sai? Tem alguma novidade? Uma pergunta bem assunto? pessoal essa, eu achei. Isso, eu não queria passar essa interesse essa próprio, mas lamentavelmente já passei. Isso é consultoria Pergunta também privada. para ele qual o melhor horário para você consultoria se deslocar particular, de Belo Horizonte, isso, Divinópolis. Não, mas às vezes o secretário pode falar, poxa. Ele tem alguma dica de um lugar para parar, para relaxar? Deixa eu falar, a gente inaugurou, o governador foi inaugurar no ano passado a duplicação lá em Passos, né? E agora a gente tem o que a gente chama aí no jargão 3 ITVs, que são as intervenções saindo agora em fevereiro, março e abril. Então tem notícia boa sim para a MG 050, a gente tem apertado a Nascentes lá, mas a parceria agora tá azeitada, então a gente tem muita coisa para inaugurar. Depois eu te convido para ir lá na CEINFRA, eu vou te mostrar o nosso plano de investimento para 050 desse ano, vai sair muita coisa. Vai sair muito flagrante aí, cenas pesadas, hein? Demonstração de amor puro. Secretário, daqui a pouco o Everton vai te perguntar se não tem como colocar um Roselanches também, sabe? Aqui, secretário, eu sinto informar que o senhor está dando... Opa, tudo bem, secretária? Tá dando entrevista para 98, e aí a gente mostra ao vivo uma cena dessa de amor, isso vai para o nosso site, você
pode ter certeza. Que bom. Agora, eu só não quero, secretário, que você diga que o Rodoanel vai sair primeiro do que a duplicação da 050, senão eu vou perder as esperanças. Não, a 050 tá bem encaminhada. Cara, Depois eu te passo os detalhes aí. O Everton tá usando agora a nossa estrutura para fazer lobby pessoal, cara. Pede um Roselante, Zé. Eu quero um Roselante também no quilômetro tal, indo para Divinópolis. Obrigado, certo, amigo. Obrigado, secretário. Que expressão. Marcato, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Grande abraço, até a próxima. Que Valeu, na próxima gente. seja daqui a alguns meses, já para a gente falar de inauguração do Rodoanel e também do trecho que compreende Itaúna a Divinópolis. Um abraço. 98 Talks.